Pessoal, vamos lá mais uma vez. A gente acabou falando, eu não puxei a ficha. Falei, novo, plataforma nova. Vamos lá, né? Agora é a palestra com Alexandre Cantini Rezende, né? GNU Linux, software livre e solidário, né? A história de software livre, os princípios que o norteiam, sua evolução e importância para os indivíduos e para a sociedade. Bom, quem vai falar é o professor Alexandre Cantini. E tradicional eles botam lá o currículo deles lá, mas eu nunca obedeço isso. Tem a nota pessoal, né? Alexandre Cantini, eu conheci ele mesmo na PUC, ele já era professor, ele foi fazer um congresso de computação gráfica com software livre, né? Tava eu lá, tava ele, tava o Baroni, tava aquele menino do vídeo, que eu esqueci o nome agora. Não. Cantini, qual era o garoto do vídeo? Que era seu aluno? Não, mas ele não palestrou, ele não palestrou dessa vez, não. Não palestrou, né? Mas ele tava lá. Ele assistiu, mas ele não palestrou. Ele assistiu e foi depois, é verdade. Então, foi conhecer o Alexandre ali. E, poxa, isso já são 16 anos de amizade, né? Nós fizemos o GNU Graph, o LibreGraph Meeting juntos. Cara, a gente ralou pra caramba, lembra, Cantini? A gente ralou pra caramba naquele evento. Tudo aconteceu naquele evento, mas ele aconteceu. Foi um grande evento, assim, as pessoas saíram falando, caraca, que evento, que coisa. Isso que é gostoso. Então, o Alexandre Cantini é um cara de software livre de coração mesmo. Ele é uma pessoa muito especial. Ele saiu do design para fazer direito. Quando eu perguntei isso, por que ele fez isso, aí depois, se ele quiser, ele explica. Da maneira mais humana possível. Quando ele viu que ele podia ajudar em certas injustiças com direito, ele abraçou isso. Então, ele não é um advogado como as pessoas normalmente rotulam, né? Ele é um cara que luta por causas, então é um coração grande, um grande ser humano, né? E um grande professor de design também, porque eu já assisti às aulas dele, um grande professor de design. Uma pena ele estar indo para o direito, ele está perdendo um bom braço no design, né? Então, com vocês, Alexandre Cantini. Bom dia. Queria agradecer as palavras do Cadu, Léo aí do lado. Oi, Cléo. A gente se conhece realmente há 16 anos, depois daquele encontro na PUC, a gente foi para o Debian Day, e depois do Debian Day foi a jornada do GNU Graph, né, todos os anos, participando desde da primeira edição na Estácio do Centro, né, na Presidente Vargas. E em 2017 a gente levou para a PUC, né, com todas as dificuldades de fazer um evento na PUC, a gente conseguiu fazer o GNU Graph e o LGM lá. Grandes amigos, os dois, finalmente morando um pouco mais perto um do outro, né, agora em Jacarepaguá. E quando mudam para Jacarepaguá, começa a pandemia. Então, torcendo para essa pandemia acabar logo, para a gente poder se encontrar fisicamente. Rasgris também está em Jacarepaguá, então a gente faz um churrascão. Vai ser bacana. Bom, falar de software livre, o Cadu sempre pede para eu fazer essa palestra, porque como ela é uma palestra introdutória, né, para o pessoal que não conhece o software livre, faz sentido ela ser a primeira nos eventos. E como ninguém quer pegar a primeira palestra, por motivos óbvios, cai sempre comigo, né? Então, agradeço mais uma vez ao Cadu por me acordar e ter a oportunidade de falar de novo sobre o software livre. Mas não é falar sobre o software livre como, olha que bacana, programas, né? Programas tem vários. É falar da filosofia que está por trás do software livre, dos personagens que estão por trás do software livre, do contexto no qual essa história nasceu. Porque eu acho que é interessante a gente conhecer essas coisas para
entender o sentido, né? Dar um sentido para a existência do software livre. Porque o software livre ele é mais do que um sistema de produção de programas de computador, ele é uma filosofia e é também um movimento social. No sentido de que, de fato, existe uma proposta de se levar a ferramenta de trabalho, software, né, o programa como uma ferramenta de trabalho para a maior quantidade possível de pessoas, para que elas utilizem essa ferramenta de trabalho para crescer, né, para se desenvolver econômica e socialmente. Pontos de partida de história são, via de regra, arbitrários. Para falar de história da informática, eu posso voltar até a época das cavernas, desde antes da gente conhecer números. Porque quando você fala do computador, o computador ele é uma máquina que computa, uma máquina que faz cálculos. Então, qualquer aparato que te auxilia a fazer cálculos, via de regra, pode ser chamado de computador. Então, o cara que que cria ovelhas, que pega um saquinho e coloca pedrinhas durante o dia ou de manhã, quando ele solta o rebanho para pastar. E à noite, quando ele recolhe o rebanho, ele tira as pedrinhas do saquinho, à medida que as ovelhas vão passando, ele sabe que se sobrar pedrinha dentro do saco, é porque uma ovelha se perdeu. Então, aquele saquinho ajudou ele a computar, a realizar aquele cálculo. Então, a gente pode arbitrar o sentido de computador e arbitrar o momento que a nossa história começa. Então, para não ir tão longe, e para ter algum sentido, eu vou posicionar o início da nossa história no início da década de 70. Por que início da década de 70? Porque em 71 foi inventado o chip de computador, o chip de silício. O chip civil, na verdade, agora não lembro se 69 ou 70 já tinha sido lançado um chip de computador militar para caças para aeronáutica e nos Estados Unidos, e esse chip dava um banho no que foi inventado no mundo civil no ano seguinte, Mas como ninguém soube disso, era um segredo militar, isso só apareceu 20 e tantos anos depois para o público, então não conta. O que interessa, o que teve impacto real no mundo, foi o chip de 4 bits lançado em 71. Logo depois veio o chip de 8 bits, e é esse chip de 8 bits que vai dar start na nossa história. Antes, porém, um preâmbulo, ou mais um preâmbulo, já existia computador naquela época, computador eletrônico, computador eletrônico. Só que os computadores eletrônicos, que eram feitos na época com transistores, eles eram muito grandes e muito caros. Então, só quem tinha computador eram grandes empresas que precisavam processar um volume muito alto de informação, como, por exemplo, distribuidoras de energia elétrica, distribuidoras de água, empresas aeronáuticas, por exemplo, transporte aéreo, empresas de governo, e universidades americanas que tinham computadores fornecidos pelo governo, porque elas, com esses computadores, faziam pesquisas para o governo. Além disso, você tinha uma ou outra empresa que também financiava, comprava um computador desses, que custava desde várias centenas de milhares de dólares até alguns milhões de dólares, para alugar a hora de computação. Essa informação é interessante porque alguns pais de alunos de uma certa escola em Atlanta, eles se juntaram para alugar horas de computação numa empresa que tinha um desses computadores, um DPD-10. E um dos pais era o pai do Bill Gates. Então, o Bill Gates, moleque na escola, ele já futucava computador nesse esquema. E isso vai ser importante daqui a pouquinho. Mas,
se você tem uma oferta tão pequena de computadores, você tinha uma galera enorme, uma demanda muito grande por computador, mas sem acesso. Essa galera entusiasta só tinha acesso a computador quando eles se empregavam numa dessas empresas, então quando eles passavam para a universidade de informática, de engenharia, e aí colavam num professor que participava de um desses projetos do governo americano, que usava esses computadores. E aí, fazendo pesquisa com esses professores, eles acabavam tendo contato com o computador. Mas o grande público não tinha. Eles conheciam computadores, sabiam que existiam, tinha uma loucura por ter contato, mas não existia computador para eles. E aí, a nossa história, então, vai começar em 74. Um norte-americano chamado Jonathan Titus, ele desenvolve um computador que ele chama Mark VIII, que é baseado no chip de 8 bits, né, o chip 8008, e ele publica os planos de construção desse Mark VIII numa revista, Popular Economics, alguma dessas, Popular Mechanics, né, alguma dessas empresas. Só que o esquema para montar o computador exigia que o sujeito fosse de loja em loja, né, Radio Shack, sei lá mais quais, para buscar os vários componentes, diodos, transistores, resistores e placas, soldar aquilo tudo para montar o computador. Então não se tem registro de alguém que tenha montado o Mark VIII. No ano seguinte, em 75, o Ed Roberts, né, em janeiro, ele publica na edição de janeiro da Popular Electronics uma matéria sobre o Altair 8080. O Altair 8080 foi um computador que as pessoas também montavam, mas você recortava um cupom na contracapa da revista e enviava para a empresa MITS, que era a empresa desse cara, o Ed Roberts. E aí você, dentro de alguns dias, em tese, receberia uma caixa com os componentes. Então, todos os componentes necessários para você montar o computador vinham nessa caixa, com as instruções de montagem. Então, ficava mais fácil, porque você recebia tudo em casa. Mandava pelo correio e recebia tudo em casa. Tinha a possibilidade também de pagar, acho que eram $150 a mais, e você receberia montado. Aqui. O Altair 8080 era isso aí. Essa caixinha que vocês estão vendo. Não tinha monitor, não tinha teclado. A programação era feita por essas chavinhas. E essas chavinhas representavam bits. Então, vamos dizer, bit para cima é bit 0, para baixo é bit 1. O que quer dizer que o sujeito, para programar no Altair, tinha que conhecer linguagem binária. Mais do que conhecer linguagem binária e ter muita paciência para ficar programando dessa forma, né, chaveando, ele tinha que ler em binário rapidamente, porque quando ele mandava executar o programa, a resposta que o programa dava para ele eram as luzinhas de LED piscarem. Então, esse foi o primeiro microcomputador, em 75. Esse negócio era tão precário, mas tão precário, que se formaram grupos de computação em todos os Estados Unidos, né? Formados pelos entusiastas que compraram essa trapisonga, para eles se ajudarem mutuamente para descobrir como usar esse negócio, né? Então lá eles conversavam, propunham problemas, traziam soluções e publicavam em fanzines mimeografados com o resultado dessas reuniões. Então tinha lá o fanzine mensal de cada clube desses. E mais interessante, os clubes trocavam, né, enviavam uns para os outros esses fanzines para se ajudarem mutuamente. O bacana dessa história é que existia um esforço comum, né, uma intenção de todos eles de colaborarem uns com os outros. Existe esse espírito.
Porque eles entendiam que todo mundo estava ali para aprender, e se todos se ajudassem, né, era mais fácil chegar a um resultado. Quando o Altair foi lançado em 75, o Bill Gates conta essa história, né? O Bill Gates estava passando por uma banca de jornal e viu a Popular Electronics. Foi a Popular Electronics, tá ali. Ele viu a Popular Electronics, comprou, foi para a faculdade, entrou no dormitório, né? Tava o Paul Allen lá. Ele jogou em cima da cama a revista e falou: começou. Só isso que ele falou. E aí os dois se juntaram, foram naquele computador DPD-10 que eles já conheciam, criaram uma máquina virtual do Altair e portaram a linguagem BASIC para o Altair. E aí eles fecharam um contrato, entrou em contato com a MITS, fecharam um contrato com a MITS para vender esse interpretador BASIC no Altair. E aí ele ia ganhar uma porcentagenzinha da venda de cada equipamento com Altair. Ou com Altair, com BASIC. Isso permitiu que a MITS lançasse uma segunda versão do Altair, agora com entrada para teclado e saída para conversor de TV. Algo que já começava a se parecer um pouco mais com os computadores que a gente conhece. Um dos clubes de computação mais famosos foi... Dois clubes se destacaram. Tá? Um clube em Chicago, chamado CASH, que quer dizer Chicago Area Computer Home Exchange, e ele se destacou porque em 79, 2 membros desse clube aproveitaram uma nevasca em fevereiro, que deixou todo mundo preso dentro de casa por 15 dias, para desenvolver a BBS, que foi a primeira forma de comunicação entre computadores que o mundo fora do esquema universitário e militar descobriu, porque vocês sabem que o desenvolvimento da ARPANET começou no final da década de 50 e 59, e a ARPANET se torna pública na virada de 88 para 89 com o nome de internet, já sem o braço militar. Então, entre 59 e 88, as pessoas não tinham acesso, é que nem o computador. Só quem tinha acesso a essa rede eram as pessoas que ajudavam a desenvolver essa própria rede nas universidades e o complexo militar norte-americano. O público, em geral, não conhecia e não tinha como um computador se comunicar com o outro. Então, em 79, foi criada a BBS. A BBS fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, nos anos 80. Ela declinou quando a internet se tornou pública. E o outro clube foi o Homebrew Computer Club, que se reunia na Universidade de Stanford, num auditório, às quintas-feiras. E a importância desse clube é porque o Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles se encontravam no Homebrew Computer Club. Eles participavam no clube. E foi no Homebrew Computer Club que eles apresentaram pela primeira vez o primeiro computador que eles fizeram juntos, que foi o Apple I. Que na verdade não se chamavam Apple I, se chamavam só Apple. Né? Então o primeiro computador da Apple está aí. Na verdade, eles conseguiram vender 50 unidades desse computador ao preço cabalístico de $666. E você comprava, era só a placa. Você precisava acoplar o teclado. A placa já tinha uma saída para monitor, tinha entrada para o teclado, então você acoplava o teclado e conectava a um transcoder para a TV. Reparem que eu não estou falando em mouse em momento algum, não existia. O mouse estava sendo desenvolvido em outro lugar, dentro do contexto universitário, não dentro do contexto dos entusiastas. No ano seguinte, em 76, eles lançam... Não, perdão, em 76, eles acho que eu falei 76, eles apresentaram em julho de 76 o Apple I, e em 77 eles lançam o Apple II, já mais com cara de computador. O Apple II, para lançar o Apple II, eles contrataram um designer, o designer bolou a marca da Apple, e foi esse designer que deu essa cara bege aos computadores, ao eletrodoméstico computador, e esse aspecto bege ele foi dominante
até os anos 90, né? Quando o próprio Steve Jobs ele volta para a Apple e começa a lançar as linhas com design diferente, né? Com design mais avançado. O Apple II foi um sucesso relativo para Apple. Ele teve uma vida de 15 anos com várias versões que se sucederam. Alcançou uma venda de algo em torno de 5 a 6 milhões de unidades. Nada perto do que o IBM PC, mas levando-se em conta, então falando que a história começou nos anos 70, quando não existia computador, né? Então 5 a 6 milhões de unidades até o final dos anos 80 é um número bem razoável. Só que o computador pessoal, né, o desktop, né, computador de tampo de mesa, computador compacto. Lembrando que os computadores anteriores, como o próprio DPD-10, eram computadores que ocupavam salas inteiras ou andares inteiros. Esse computador de tampo de mesa, ele era visto como uma curiosidade, algo para você comprar e colocar no quarto do seu filho para ele ter uma coisa para aprender a mexer e tal. Ele até era anunciado como uma solução para, de uma forma até muito machista, para que a dona do lar mantenha suas receitas, para que o dono do lar faça as suas contas, seus trabalhos, e para que a criança faça seus trabalhos escolares. Aí, com esse papo, e por pressão dos adolescentes, os pais acabavam comprando o computador, nem ele nem a esposa conseguiam usar aquele negócio, porque basicamente você tinha que conhecer aqueles códigos arcanos, né? Não existia interface gráfica. E aí o computador ia parar no quarto do filho, e o filho, então, somente a partir de 79, com a BBS, começava a desbravar o mundo informático. Fica a dica, assistam War Games, né? Jogos de Guerra, o original, de 82, se não me engano. O segundo, que é dos anos 90, é uma porcaria, anos 2000, sei lá. Assistam War Games, que é bem interessante, retrata um adolescente da época, né, um hackerzinho de computador, bem bacana. Bom, essa história vai mudar em 79, né, quando o Dan Bricklin e o Bob Frankson, que são esses dois rapazes aí da foto, né, professores, eu acho que de Harvard, não sei se de Harvard ou MIT, mas eu acho que eles eram de Harvard. Eles desenvolvem a primeira planilha de cálculo eletrônica, o VisiCalc, está aí na imagem. Até então, os cálculos de planilhas eram feitos à mão. Então, grandes empresas, você tinha os contadores e os economistas faziam aqueles cálculos todos, projeção de juros, aí se a alíquota está faltando, blá, 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 o ano inteiro, fazia juros compostos o ano inteiro. E se o cenário mudar, os juros total, aí fazia uma nova, tudo à mão. Então, não, exército de gente fazendo. Chegava no final do dia, juntava aquilo tudo, mandava para o subsolo. No subsolo ficava o CPD, né, Central de Processamento de Dados. Tinha aquele computador que ocupava o andar inteiro. E aí o pessoal da informática passava aquelas planilhas para o computador para fazer a verificação. Aí no final do dia seguinte, o sujeito recebia um envelopão na mesa dele com folhas de papel, formulário contínuo, né, impressas. Quando o VisiCalc é lançado, e detalhe, o VisiCalc rodava só no Apple II, quando o VisiCalc, os computadores da Apple, né, quando o VisiCalc é lançado, as empresas agora enxergam um uso prático para o computador. Só um instante. As empresas, então, enxergam um uso prático para o computador. Lembra? O computador é uma curiosidade, né? Quando a empresa constata que vale a pena comprar um computador para usar o VisiCalc, que ela, por $2.000, coloca um computador na mesa de cada funcionário dela. Em vez de o cara passar o dia inteiro fazendo planilha no papel, em segundos ele consegue fazer centenas de planilhas diferentes, mudando um dado ou outro na planilha, e o computador calcula para ela. É um ganho de produtividade absurdo.
a um custo muito menor do que manter um computador de $1 milhão no subsolo. Então, isso é chamado de Killer Application. Tá? O Killer Application é aquele aplicativo que ele é tão bom, gera tanto interesse, que justifica a compra do equipamento. Tá? Segundo o Cringley, né, ele diz que para alcançar o sucesso, um computador deve possuir um aplicativo que por si só justifique a sua aquisição. Então, o computador da Apple tinha, que era justamente o VisiCalc. O computador da Apple com o VisiCalc provocou uma revolução, né? As empresas passaram a entender que o computador era algo interessante para elas, passaram a comprar, e o que interessa é vender para a empresa, que compra em grande quantidade. Ficar vendendo para gato pingado não rende tanto. E por conta disso, o Steve Jobs foi capa da Times como o homem do ano, em 79. E por conta desse sucesso da informática, da microinformática, sendo comprado pelas indústrias, o grande player do mundo da informática nos Estados Unidos, que era a IBM, que produzia computadores de grande porte, vendia serviços computacionais para computadores de grande porte, se deu conta que precisava entrar nesse mercado, e aí em agosto de 81 é lançado o IBM PC. Que no primeiro ano vendeu 2 milhões de unidades, e foi o grande responsável pela geração Yuppie, né, aquela galerinha, porque todo mundo de Wall Street, né, todos os bancos de Wall Street colocaram IBM PC na mesa dos seus empregados, e o pessoal então passou a operar a bolsa, fazendo cálculos com o computador. E em novembro de 82 é lançado o Compaq Portable, que foi o primeiro clone do IBM PC, e aí a coisa explode de vez. E você tem clones de computadores sendo vendidos no mercado. O IBM PC original e seus clones, né, todos rodando DOS, né, no caso do IBM o PC-DOS, e no caso dos clones o MS-DOS, ambos PC-DOS e MS-DOS produzidos pela Microsoft. Então a gente chega nos anos 80, né, a partir de 82, 83, a gente chega e tem um mercado da informática estabelecido e pessoas comprando microcomputadores. Caralho, já tenho... Volta para os anos 70, isso tudo aconteceu no mundo dos entusiastas, né? A galera que tinha interesse e trabalhava em garagem e era molecada que não estava no mundo universitário. O mundo universitário tinha aqueles computadores grandes, poucos, né? E se o cara colasse no professor, ia ter contato com um computador desses. Bom, volta para os anos 70, e esse aí é o Richard Stallman, né? O Richard Stallman trabalhou na década de 70 no laboratório de inteligência artificial do MIT, desenvolvendo um sistema operacional para o PDP-10. O mesmo computador que eu estava falando DPD de vez em quando, né? PDP. O mesmo computador que o Bill Gates usou, lembra? Então ele desenvolvia os vários componentes do sistema operacional para o PDP-10. Tem várias histórias bacanas do Stallman nos anos 70 relacionadas à relação dele com as licenças de uso dos computadores, principalmente da Xerox, né, da impressora, que é a impressora do laboratório, impressora em rede do laboratório, e também com a universidade, quando o MIT resolve instalar um sistema um diretório online para o pessoal acessar. Mas não tem tempo de contar essa história. Essa palestra é uma palestra que leva 4 horas, eu tenho que limar ela para 50 minutos e já estamos com 30. Então já viu que é corrido. Mas vale a pena só botar em contexto o seguinte. O Stallman, imagina que o Stallman estava num bunker durante a década de 70, fora de contato com o que estava acontecendo no cenário entusiasta. A galera do Homebrew Computer Club, esse pessoal que estava desenvolvendo a microinformática, ele não tinha contato com isso. Tá?
computador dele era um computador muito melhor. O PDP-10 era muito melhor que essas porcarias de 8 bits que estavam sendo lançadas no mercado. E o contato dele era com o mundo universitário, com pesquisadores de outros laboratórios que usavam computadores como o PDP-10 também. E a experiência que ele teve neste mundo dos anos 70 era do pessoal visitando os pesquisadores visitando uns aos outros nos laboratórios e sempre ajudando, sempre levando trecho de código, saindo de lá com trecho de código, com flop, com programa, com papéis, com programa, enfim. Eles se ajudavam, tinha esse espírito colaborativo, de ajuda mútua. Aí entramos nos anos 80, em 82 o MIT comprou um segundo PDP-10 e quando ele fez isso, resolveu comprar também o sistema operacional que a DEC, que era a fabricante, fornecia para o PDP-10. E aí foi uma pá de cal no laboratório, porque o laboratório se dedicava a desenvolver um sistema operacional para o PDP-10. E aí o pessoal começou a sair e o laboratório acaba fechando. E aí, de repente, você tem o Stallman, no início de 83, se deparando, imagina, ele passou uma década enfiado num bunker, quando ele sai, ele se depara com lojas vendendo computadores. E o computador daquela época, como era o IBM PC ou como eram os outros, você comprava o computador, primeiro, era aquela caixa estante, fechadinha, que você não tinha como trocar informação com ninguém, não existia internet ainda, no máximo a BBS, que você tinha que comprar o modem e arrumar um programa ou desenvolver o seu. E os computadores vinham com tudo que dava para usar já pré-instalado. Você não tinha muito o que fazer. Então, os computadores eram verdadeiras caixas pretas. Você não mexia nas entranhas dele, você não tinha como trocar dados com outras pessoas, não tinha como se ajudar mutuamente. E o Stallman olhou para aquilo, os softwares, existiam softwares sendo vendidos, mas com licença de uso, software restritivo, você não tinha como entrar na programação do software. E aquilo para ele foi um baque. Tipo assim, era um mercado viciado. E aí ele falou, bom, eu sou um bom programador, eu posso ir para a indústria ganhar dinheiro programando, e como ele era um bom programador, provavelmente ele ia estar rico hoje, ou se não rico, bem, ou ele podia fazer alguma coisa a respeito daquela situação, e obviamente foi o que ele resolveu fazer, senão a gente não estaria contando essa história. E então, em 7 de setembro de 83, ele anuncia a criação do projeto GNU. GNU é um acrônimo, que quer dizer GNU is not Unix. Por que Unix? Unix era um sistema operacional sensacional, coqueluche de quem trabalha com informática. Que o pessoal adorava pela sua estabilidade, pela sua portabilidade, pela flexibilidade. Então, ele propõe o desenvolvimento de um sistema operacional com a mesma lógica, o mesmo funcionamento, com a mesma mecânica do Unix, mas que não era o Unix, era inspirado no Unix. Por isso ele chamou de GNU. GNU não é Unix. Em 84, início de 84, em 5 de janeiro, ele... no finalzinho de 83, ele se desvincula do MIT, ele se demite, porque na década de 70 já tinha havido uma iniciativa para desenvolver um software baseado no Unix que fosse livre, que as pessoas pudessem ter acesso ao código-fonte, e pudessem mexer no sistema, e pudessem redistribuir o sistema, e pudessem compartilhar o sistema de graça. Só que ele foi desenvolvido por professores e alunos da Universidade de Berkeley. E aí, nesse caso, quando você é professor, ou quando você cria algo dentro do seu contrato de trabalho, a Universidade de Berkeley era a dona, ela detinha a propriedade intelectual sobre aquele projeto, sobre aquele produto, e ela não liberou o acesso com licença livre e gratuita. Ela fechou o código. Então o BSD ficou um sistema fechado, assim como o Unix, e essa situação permaneceu até o início dos anos 90, quando finalmente o BSD se torna livre. Então o Stallman já sabia dessa história. Essa história era famosa no meio dos entusiastas, dos acadêmicos de informática. Então, para que isso não acontecesse, ele se desliga do MIT,
o MIT libera um escritório para ele, né, uma incubadora, né, então ele fica ali para se estabelecer, mas sem vínculo empregatício. E em 5 de janeiro de 84 ele começa o desenvolvimento dos programas que vão compor o GNU. Em março de 85, no ano seguinte, ele publica o Manifesto GNU, no qual ele lista os 4 direitos fundamentais do usuário de software, que a gente vai ver adiante. E em outubro do mesmo ano, 85, ele funda a Free Software Foundation. A grande contribuição do Stallman é o princípio, né, a ideia do software livre e os 4 princípios do software livre e a licença de distribuição General Public License, ou GNU Public License, que é a GPL, que se encontra na versão 3. Em 91, em Helsinki, Linus Torvalds está... esse aqui é o símbolozinho do Linus. O Linus Torvalds está se formando na universidade e o projeto de conclusão de curso dele é um kernelzinho pequenininho para rodar a partir de um disquete. Kernel é o motor de um computador, tá? É aquilo que faz a interface entre o hardware e o sistema operacional que está por cima. É ele que coordena os inputs de teclado e mouse e os outputs para a tela, para a impressora. É ele que roteia a informação por dentro do hardware para o processamento, e joga na memória RAM, faz o processamento, aí joga para a tela, quer dizer, substitui na memória RAM e joga para a tela, e, enfim, por aí vai. Então é o kernel que comanda, o arquiteto da coisa, ele é o motor do carro. Né? A carenagem, os bancos, o volante, isso tudo faz parte do sistema operacional. Então o Linus Torvalds ele desenvolve um kernelzinho. Ele era fã de um kernel chamado Minix, que existe, eu acho que não existe, que é um kernel baseado no Unix, só que era proprietário. Então ele resolve fazer um kernelzinho baseado no Minix, só que livre, né? Baseado na ideia do... Ele até menciona, olha, não estou fazendo aqui um kernelzinho. Ele tem essa publicação numa lista de discussão. Ele fala assim, estou desenvolvendo um kernelzinho pequenininho, uma coisa simples, nada profissional, como o GNU. O meu é baseado no Minix e eu queria ideias do que poderia ter nesse kernelzinho. Né? Então ele se forma, e aí em setembro de 91 ele coloca o Linux à disposição para download no servidor da universidade e fala para a galera o seguinte, pode baixar à vontade, pode mexer, pode submeter o código de volta, que aí eu atualizo a versão com a sua colaboração. E ele desenvolve o tal do Eterno Alpha, ou Eterno Beta, né? Mas ele desenvolve esse sistema aberto, não hierárquico, de desenvolvimento. Porque apesar do software livre, o Stallman ainda estava muito impregnado pelo processo de desenvolvimento de software hierárquico, né? Centralizado. Ele é uma figura centralizadora. Linus Torvalds não. Então ele introduz esse novo sistema em que a coisa fica num servidor, qualquer pessoa pode entrar, baixar, mexer, desenvolver, sobe, e você tem só um núcleo duro de pessoas ali para testar, validar aquela atualização só para lançar e garantir que a atualização é boa. Né? Em 92, o Linux cruza o Atlântico e quando chega nos Estados Unidos, o pessoal testa o Linux como kernel para o GNU, porque o GNU não tinha kernel. O Stallman começou desenvolvendo um método top-down. Né? Então ele começou desenvolvendo todos os programas necessários para o sistema operacional, né? O compilador do código, o editor de texto, programa de e-mail, tudo isso já tinha, navegador, né? Essas coisas tinham, mas não tinha o motor. Então, para você fazer funcionar o GNU, você pegava outros motores, outros kernels, e juntava ao GNU para funcionar. Fizeram isso com Linux, pegaram o Linux e plugaram no GNU e fizeram o GNU funcionar com Linux. E funcionou perfeitamente. Parecia que tinha sido feito um para o outro. Nasce aí o GNU/Linux, que é o sistema que a gente usa hoje, né? O sistema livre que a gente usa hoje, e o pessoal chama só de Linux. Mas enfim, é o GNU/Linux. O Stallman diz o seguinte, que sistemas operacionais são desenvolvidos por motivos técnicos ou comerciais. Né? Então, claro, né, o
o Microsoft Office, o Microsoft Windows, ele é desenvolvido para sistemas flagrantemente comerciais. A Microsoft sequer fabrica computadores. O negócio dela é software, né? Diferente, por exemplo, da Apple. O valor do iOS é irrisório. Inclusive, o iOS está em cima de um macOS, ele está em cima de um primo do Linux, que é o FreeBSD, que é gratuito. Então, o motivo do macOS é técnico. Ele é um sistema que ele é todo tunado para aquele hardware que a Apple vende. Que não é ela que fabrica. Ela projeta, mas ela contrata uma empresa, no caso a Foxconn na China, que fabrica para ela. O GNU foi o primeiro sistema operacional desenvolvido objetivando a solidariedade e a liberdade. Eu não objetivava vender, não objetivava fazer dinheiro. E o Stallman hoje é a prova de que ele não fez dinheiro com aquilo. O objetivo era realmente desenvolver um sistema que as pessoas pudessem ter acesso de forma gratuita, que pudessem aprender informática mexendo no sistema, pudessem ajudar o próximo desenvolvendo algo que atendesse aquele próximo, um plugin ou uma versão mais nova do sistema, implementar uma função nova. Né? Então, realmente, objetivar a solidariedade e a liberdade do indivíduo, né? Liberdade de poder fazer o que ele quer com o computador. E aí ele postula as 4 liberdades, os 4 direitos do usuário de software. Né? A liberdade zero, que é a liberdade de utilizar o programa como desejado para qualquer propósito. Né? Parece meio óbvio, mas não é. Os softwares proprietários, eles limitam, inclusive se vocês pararem, ninguém lê, mas se você parar para ler a licença de uso, tem lá explicitamente dizendo quais são os usos possíveis ou autorizados para aquele software. Software livre não, você usa porque quiser. A liberdade para estudar o programa, então como você tem acesso ao código-fonte, né, o que é livre é o código, né, justamente isso, o conceito de software livre é o conceito do código livre. Você tem acesso ao código para mexer nesse código, para ler o código, para estudar o código. Então você estuda, aprende como o programa funciona e você pode adaptar esse programa para que ele funcione segundo a sua necessidade. Você também pode redistribuir cópias. Então não existe pirataria no mundo livre. Né? Você é convidado a baixar o programa e distribuir para os seus amigos na maior quantidade possível. Printar, né, prensar CDs, pilhas de CDs com software livre e sair distribuindo na pirataria. E, finalmente, a liberdade de aperfeiçoar o programa e redistribuir a versão aperfeiçoada para que toda a comunidade dela se beneficie. Então, essas são as 4. Tem várias histórias muito interessantes que envolvem as liberdades. Né? Uma muito legal sobre como a gente descobriu que o Kindle, né, aquele leitor da Amazon, não só é proprietário, como tem um backdoor no Kindle. Né? Então, a Amazon pode entrar no seu Kindle e, por exemplo, desfazer uma compra sua sem te avisar. Isso é possível. Também os backdoors do Windows. A maior prova de backdoor do Windows foi a espionagem que o Snowden revelou em 2013. Desde 2007 que eu falava para os meus alunos, olha, imagina um país sentado na maior reserva de petróleo dos próximos 50 anos, que toda a sua estrutura de governança usa Windows, que tem backdoor. Vocês acham que isso não vai ser hackeado? Né? Aí em 2013, o que vem à luz? O hackeamento dos computadores do governo brasileiro, especificamente para pesquisar, né, para investigar o petróleo. Os computadores do Ministério de Minas e Energia foi um dos alvos, né, dos Estados Unidos. Na verdade, não foi dos Estados Unidos, foi do Canadá. O Canadá é que ficou encarregado de fazer essa espionagem, um consórcio de países. Bom, então não dá para contar essas histórias, faltam 15 minutos para acabar a palestra, então numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Mas faltava a killer application para o sistema GNU Linux. Né? Assim como os computadores na década de 70, o GNU Linux era visto como uma curiosidade. E pior, os computadores desenvolvidos pela comunidade entusiasta, que depois viraram produtos vendidos produtos de mercado, né, como Apple,
e posteriormente o PC-DOS, o IBM-PC e os seus clones, eles já tinham interface gráfica, né? E o Linux não, né? O GNU Linux ele era aquela interface de código apenas, então não tinha apelo. E além de não ter apelo, faltava essa aplicação que justificasse o cara deixar de comprar um Apple ou um computador rodando Windows para rodar Linux. E a Killer Application foi o servidor Apache. Então o Apache foi lançado em 93, quer dizer, no ano seguinte, em 92 saiu o GNU Linux, em 93 é lançado o Apache. O Apache é um servidor livre e gratuito, ele é software livre, portanto, as pessoas podiam baixar o Apache, instalar nas suas máquinas e modificar o Apache por meio de módulos e né, interferir no código para que ele funcione da forma mais redondinha e mais precisa, segundo a necessidade daquele provedor. E ainda tinha a questão do custo também, que a gente não pode ignorar. O Apache era gratuito, rodava em cima do Linux também era gratuito, usando o MySQL e o PHP, ambos gratuitos e livres também. Então, você montava toda a sua infraestrutura de servidores sem gastar tanto dinheiro, né? Seu gasto ia com hardware, e ainda por cima podendo mexer no código, tanto do Linux quanto do Apache, para tornar a coisa a mais redondinha possível. Além disso, o servidor Apache foi o primeiro servidor que permitia mais de um site por instalação, por meio de servidores virtuais. Coisa que o IIS da Microsoft não fazia. Então, foi imagina, o que você economizar em termos de infraestrutura para fornecer o mesmo serviço. Então, realmente, foi a Killer Application do sistema. E rapidamente ela atingiu, né, o Apache atingiu 75% da infraestrutura da internet utilizando o LAMP, né, o Linux, Apache, MySQL e PHP. Hoje em dia está em torno de 35%, e o NGIX, eu não sei como é que pronuncia, NGIX, que também é livre, com mais 34, 33%, e o resto com os outros. Tá? Bom, agora, se o sistema GNU Linux ele é por si só um software livre e gratuito, qualquer pessoa pode pegar o GNU Linux, modificar e redistribuir, inclusive com outro nome. São chamados forks, né? São as derivações, obras derivadas. Né? Só que no caso do sistema operacional do GNU Linux, essas derivações são chamadas de distribuições. Então, de fato, você tem centenas milhares de distribuições. Essa imagem de fundo na tela, ela é um mapa que mostra as distribuições e as suas derivações. Isso aqui é um pedacinho, esse mapa é enorme, isso é só um pedacinho do mapa. A gente tem 3 grandes matrizes, 3 grandes distribuições, que são aquelas que têm a maior quantidade de filhotes, que é a SUSE alemã, a Red Hat americana e a Debian. Debian quer dizer Debian. 10 minutos, legal. Estou com o relógio na minha frente. Pentelha não. Estou sabendo. O Red Hat ele tem o Fedora como seu principal filhote. O Red Hat, ele, apesar de ser livre, ele é pago. Então ele tem o Fedora como livre e gratuito. A galera pega o Fedora, mexe no Fedora, desenvolve o Fedora. A galera do Red Hat vai lá e pesca o código e joga no Red Hat. Dois derivados, né, das distribuições derivadas do Debian é o Ubuntu, que foi a primeira distribuição realmente voltada para o usuário final. A primeira distribuição realmente fácil de se instalar, tinha a tradução para todas as línguas possíveis e imagináveis, mortas e fantasiosas. Se quiser colocar em latim tem, se quiser colocar em Klingon tem também. Quando você tem uma língua que lê da direita para a esquerda, o sistema inteiro flipa da direita para a esquerda. Tem todas as tecnologias assistivas já na instalação. Então, assim, e é a distribuição mais popular. Né? A Debian é a maior distribuição. Ela é totalmente voluntária, não tem um centavo no Debian.
E o Ubuntu, ele é a mais popular do planeta hoje. E ela também já tem vários derivados. Esse pontinho marrom no canto inferior da página é o Ubuntu, e as linhas que saem dele são os seus derivados. E ele próprio está derivando do Debian, né? Então, você tem vários derivados do Ubuntu, inclusive oficiais, como é o caso do Kubuntu, que é o Ubuntu com a interface KDE, o Xubuntu, que é o Ubuntu com a interface XFCE, que é mais leve, o Lubuntu, que é com a interface LFCE, se não me engano o nome, que é bem mais leve ainda que o Xubuntu, para computadores realmente velhos e com pouca capacidade de processamento. Você tem o Ubuntu Studio, que é uma versão do Ubuntu voltada para vídeo, principalmente para áudio e vídeo, para outras coisas também, mas áudio e vídeo que faz diferença, né? De resto, você pode usar qualquer um. O Edubuntu, que é a versão educacional, né? Que é um servidor para o computador do professor, e aí as máquinas todas dos alunos não precisam ter HD, elas fazem boot pela máquina do professor, e vem com vários pacotes de software educativos. E o Linux Mint, que é uma derivação islandesa do Ubuntu, que o nosso queridíssimo Cadu adora e que é horroroso. É feio para danar. Designer usando Mint. Surreal. Enfim. E aí eu vou só mostrar para vocês algumas telas do Ubuntu, só para vocês conhecerem. Esse slide é antigo, né? Na verdade, a coisa está um pouco mais evoluída, mas a cara geral é mais ou menos essa. Então tá aí o Ubuntu, tá o Kubuntu, que é a interface KDE. O KDE foi desenvolvido para facilitar a migração do usuário de Windows para o sistema. Então ele parece muito Windows, com todas as suas breguices e cafonices. O Xubuntu, né, com a interface XFCE mais leve. O Lubuntu, que é mais leve ainda que o Xubuntu. O Ubuntu com a interface GNOME, né, então essa é a interface atual do Ubuntu. A primeira interface do Ubuntu que eu mostrei era a interface anterior, que era Unity, que chamava, que era um projeto para unificação de sistemas de computacionais, então, computador desktop, celular e tablet, mas a empresa que mantém o Ubuntu não conseguiu emplacar o mobile, então voltou para o GNOME. O Ubuntu Mate, que é um Ubuntu usando o GNOME na versão 3, que é a versão anterior, é mais leve. O Ubuntu Studio, que é o Ubuntu tunado para vídeo e áudio, e usando a interface XFCE, que é mais leve. O horroroso Linux Mint, que além de verde enjoativo, tem essa interface com o cara dos anos 90, mas é leve. E aí começam outras, né? O Elementary OS, que começa a usar, beber de uma linguagem visual mais moderna, com cara de Material Design. O Arch Linux, que é uma outra distribuição. Isso aqui é para escovador de bit, porque diz que ela é bem mais complexa para se usar. O SUSE, alemão, usando KDE. O Red Hat, usando GNOME. Aqui o Fedora, usando o GNOME atual, né, família 3 e Blau. O Kali Linux, que quem já assistiu aquela série Mr. Robot, é o sistema que eles usam para fazer hack. O Anonymous OS, que é o Kali Linux com a carinha do Fawcett lá, que é o símbolozinho do Anonymous. O Raspbian, que é um Debian. 5 minutos, obrigado. 8. Estou marcando aqui, 8 minutos. Que é pro Raspberry Pi. E outras derivações, que aí eu estou mostrando mais pela carinha, pelo design dela, né? O Evolve, o Elementary, Freya, a versão posterior àquela que eu mostrei, mais bacaninha. O Ozone vai ter o Papyrus. Aí, ó, Papyrus, que é muito, muito Material Design Google, mas é bem bonito. E o Steam, a galera que joga, né, que ia ser com Ubuntu, agora com Debian.
Só uma paletadinha rápida, né, só para vocês saberem. Então, a interface gráfica, até 96 não existia interface gráfica para o Linux. A primeira interface gráfica foi o KDE, Cool Desktop Environment, com o objetivo de facilitar a transição do usuário de Windows para o sistema. Só que ele, na época, foi feito em cima de ferramentas proprietárias. Né? Depois essa ferramenta se tornou livre, mas na época eram proprietárias. Então o pessoal do GNOME não gostou, mas serviu como estímulo para eles lançarem uma interface gráfica livre e gratuita. Então eles lançaram no ano seguinte a GNOME. Por que o Linux é melhor? Então você não tem, por conta da arquitetura interna, sistema de alocação de vários usuários no sistema interno, ele é todo divididinho, então é protegido, as áreas são protegidas, então é mais difícil você ter hacker. Tem a questão do código, o fato do código ser aberto, então é mais fácil você localizar e consertar bugs, coisa que não acontece no Windows, né, porque ele é fechado, então fica por conta só da equipe desenvolvedora, o que faz com que demore pra caramba. Né? Tem um dado aí de 2007, né, 15 mil novos vírus só em 2007 para o Windows e 800 vírus em toda a história do Linux. Né? E tem mais de 10 anos que não se ouve falar de uma máquina Linux que tenha sido infectada. O que não quer dizer que não tenha arquivo com vírus no Linux. Normalmente, arquivos que você pegue de um computador Windows, ele pode estar com vírus. O vírus só não vai funcionar. Mas vai estar lá. Né? Enfim. Quem começou com essa história de loja de aplicativo foram os sistemas Linux. Né? Então, você tem repositórios online com os programas que você pode utilizar. É que você pode, não é pode, mas você tem a possibilidade. Né? Então, você baixa, você simplesmente vai lá, eu quero esse, está instalado. Você não precisa ficar dando boot toda vez que instala uma coisa nova, o sistema todo atualiza, quando o sistema atualiza todos os programas juntos, que tem atualização. E, claro, né, os programas você tem os programas dos mais variados tipos para as mais variadas coisas, vários tipos de programa para aquela mesma coisa. Você pode testar tudo, usa o que preferir, e é tudo livre. Você pode futucar o código e mexer no código e mandar adiante. Enfim. O que mais? Vamos, filho. Não dói o bolso, maior estabilidade, porque o código é aberto, então ele é mais estável, tem mais gente trabalhando no código. Curva de desenvolvimento mais acelerada, novamente, porque tem mais gente mexendo no código. Efeito cauda longa, eu não vou entrar nisso agora, mas quer dizer que qualquer, menor que seja a alteração, você pode encontrar alguém que esteja disposto a fazer para você. Tem o suporte gratuito da comunidade, então se tem alguma dúvida, alguma coisa que não está funcionando, você entra na comunidade e vê, e por aí vai. Sobrevida a computadores antigos, porque é um sistema mais leve, blá blá blá. Vamos lá. Você consegue rodar programas feitos para outros sistemas no sistema operacional por meio de emulação. E quando isso não é possível, você pode usar uma máquina virtual rodando outro sistema e, em último caso, fazer dual boot. E aí eu vou mostrar, para fechar, algumas interfaces de programas, para quem não conhece, para vocês verem que é tudo moderno e bacana. Então, o editor de texto tem vários. Esse aí é o LibreOffice, está em negrito. Tá? Aqui o Calc, que é a planilha de cálculo. Vocês podem ver que tem uma carinha como qualquer outra planilha de cálculo. Em negrito é o que está na imagem, os outros são outras hipóteses que podem experimentar também. Tá? O LibreOffice Impress, que é onde foi feito o programa que foi feito para essa apresentação. Né? Também tem outras opções. Para desenho vetorial, o Inkscape é um exemplo. Está aí um desenho vetorial feito no Inkscape, tem outros exemplos também. Aqui para edição de imagem, GIMP, Krita, MyPaint, Pinta, esse aí é o GIMP, excelente editor de imagem. Aqui a gente tem o Krita, também editor de imagem, mas ele é mais voltado para a ilustração, mas também excelente editor de imagem. Composição, né, arte e finalização. Temos o Scribus, que é sensacional, muito bom programa, sou muito fã do Scribus. Acho muito prazeroso trabalhar com Scribus. O Blender, para modelagem. O Blender é um verdadeiro canivete suíço, né, modelagem, animação, edição, enfim. Animação vetorial com Cintiq Studio. Edição de vídeo, tem vários editores com Cinelera. Como esse slide é antigo, não tem o KDE Live, mas o KDE Live também é o editor que eu uso, inclusive. Muito bom, profissional também, não é tão complexo como para instalar como é o Cinelera.
edição de áudio profissional, o Ardor, né? Então você pode ter montar o seu estúdio de som em cima do Ardor, sensacional. E para fechar, só falando para vocês da iniciativa Academy Software Foundation, que é uma joint venture, né? Uma iniciativa conjunta da Linux Foundation com a indústria do cinema e do entretenimento para injetar dinheiro no desenvolvimento dos softwares livres usados pela indústria. Tá? Então tem vários players que já fazem parte disso. Né? Aqui só um exemplo, é só uma captura de tela, mas a tela, você rola para baixo, tem mais gente. Então vocês podem ver, ó, a Blue Sky, que aliás deixou de existir, a própria Autodesk, DreamWorks, do Steven Spielberg, por aí vai. Mais para baixo vocês podem ver, daria para ver a UETA, né? A UETA sempre foi usuária de Linux. Se vocês olharem Making Off do Senhor dos Anéis, vocês vão ver eles usando Linux. A Unreal, quem já assistiu The Mandalorian, os cenários todos são feitos com grandes telas de LED e gerados pela Unreal, pelo engine de jogos Unreal, e por aí vai. Então esses programas são cada vez mais utilizados pela indústria de cinema e de jogos, e a própria indústria então está injetando dinheiro neles para acelerar o desenvolvimento. Então está aí só uma lista rápida de vários desses programas, né, que fazem parte desse consórcio, são alvo desse consórcio. Tá? E é isso. Obrigado. Pena que é corrido, mas em uma outra oportunidade a gente bate um bate-papo mais longo. Valeu, Cadu. Valeu, Cléo. Valeu, Miceli. Valeu, gente. Fiquem com as próximas palestras que também vão ser... Quer dizer, que também vão ser boas, não, que vão ser boas. Sei lá se a minha foi. Grande abraço para todo mundo. Calma, não sai correndo. Aí. Não é para correr. Aproveita, maximiza aí. Você falou para correr. Não, maximizar. Não, mas não sai correndo. Cara, o desespero do Cantini foi tanto que ele até me mandou uma mensagem. Foi! Pronto. Pessoal, olha só, estou com vocês no chat, né? Com certeza vai ter um delay. Alguém tem alguma pergunta para o Cantini nesses minutinhos a mais finais? Aliás, Cadu, para as próximas, você podia fazer o seguinte: fala para o pessoal ir mandando perguntas ao longo, que aí por conta do delay, você vai... Mas eu fiz isso. Eu fiz isso. Enquanto você estava falando, eu estava no chat falando que eles podiam fazer pergunta a qualquer momento. Eu o fiz. Então... Oi. Tá mudo. Eu? Não, tô não. Agora tá. Sim, galera. Tô vendo aqui. Pessoal, alguma pergunta? Uma pergunta já está lá na live. Eu já estou vendo que já chegou a hora das perguntas. Vocês já estão vendo. A hora de perguntar é agora. Né? Vamos lá. Eu fiz um comentário sobre o jogo. Teve um rapaz aqui que disse que a sua palestra estava foda. Só um instante. Baixar ele aqui. Bom dia. Né? Bom, eu não estou achando aqui no grupo. Tem alguém que falou, tinha a falar do Conectiva Linux. Fábio Guimarães teceu esse comentário. Espera aí. O pessoal começou a falar na reta final, com descrição ainda. Beleza. Tô vendo que não tem pergunta. Não, beleza. O Vitor Mato, top. Sempre bom ver mais da história do software livre. Outro comentário. Aqui, ó. O Gabriel Caldas. Como você acha que fica o futuro da liberdade quando a gente vê cada vez mais temos softwares sendo vendidos com verificação de licenças pela internet? Gabriel Caldas perguntou isso. Software com verificação de licença sempre teve. Desde que você tem internet, você tem um código malicioso nos programas que verificam que aquela cópia como é que se diz? Pirata, né? Agora, se a empresa escolhe ir atrás de você ou não, o software livre não tem isso. Agora,
o software dominante, o sistema operacional dominante no planeta é o Linux. Então, todos os computadores têm dos 100 supercomputadores mais rápidos do planeta, todos eles rodam Linux. Estação espacial, as naves que levam os astronautas lá para cima rodam Linux. O helicópterozinho que está voando em Marte, o sistema operacional dele é Linux. As ilhas eletrônicas rodam Linux. Sistemas das maiores bolsas de valores rodam Linux. Quer dizer, os varejistas rodam Linux. Se você for olhar Amazon, Twitter, Facebook, os capeta 4, todo mundo roda Linux. O BBB tem estabilidade para receber 500 milhão de votos. 500 milhão, quer dizer, muito mais do que a população brasileira, nego votando mais de uma vez. Com estabilidade, porque ele roda Linux. O único ambiente em que o Linux não é dominante é o desktop, que é uma fração da computação. Tá? O sistema celular, o dominante é Linux. Então, só o desktop, aí sim, 85% do market share global é da Microsoft e são programas proprietários. Existe uma tendência a se migrar para o software livre? Não sei. É problema nosso? Não, não é. A gente divulga, né? A gente mostra, olha, tem vantagens em você utilizar. Além do programa ser melhor, você pode ajudar o seu próximo, pode distribuir. Agora, não existe essa preocupação de conduzir todo mundo e falar, não, usa, obrigar as pessoas a usarem. Não, não tem, cada um sabe de si. Cada um, a melhor ferramenta é aquela que você sabe usar, é aquela que você gosta de usar. Se ela for proprietária, você tem que pagar o valor da licença. E tem que conviver com as restrições que ela lhe impõe. Se ela é livre, você não tem que pagar nada e ela não te impõe restrição nenhuma. Então, vai do seu perfil. Se o software livre ele vai ser dominante no futuro, provavelmente. Provavelmente, por uma questão econômica, de redução do custo marginal de produção. Então, existe uma tendência, de fato, de no futuro, a IBM. A IBM trabalha com software livre. A IBM, quando ela começou a adotar a licença livre, ela mais que duplicou a receita dela. Então, as soluções da IBM hoje em dia, em sua maioria, são livres. Ela ainda tem alguns resquícios antigos, mas tudo que ela produz hoje em dia é livre. Então, a IBM se deu conta disso. Porque ela se beneficia da colaboração do grande público, entendeu? Então, esperar para ver o que vai acontecer. Microsoft está adotando o Linux. Antônio, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui para aí. Do João C. O que poderia falar do CentOS? Não conheço, nunca usei. Só de ouvir falar. O Guilherme Nanini disse: gostei muito da palestra, mas só dá uma pesquisada no cenário de jogos. Foi o que ele falou. Não. A Steam, ela incentiva a utilização do Linux. Então, a maior parte dos jogos da Steam roda em Linux. Agora, é fato, o ambiente de jogo é o desktop. É esse computador. Tá? Se você tem 85% do market share global rodando desktop com Windows, a indústria de jogos vai olhar para que sistema para desenvolver? Windows. Lógico. Você consegue rodar jogos voltados para Windows no Linux? Consegue. Eu jogava Star Wars Galaxy, World of Warcraft, já joguei até LoL, muito pouco, não gostei. Civilization, Age of Empires 3. Esses jogos todos rodando no Linux. Entre outros jogos que não foram desenvolvidos. Diablo 2. Então, todos eles rodando no Linux. Diablo 3 também. Rodando no Linux. Isso quer dizer que todos os jogos você vai conseguir fazer funcionar no Linux? Não. Eles não foram feitos para Linux. Não existe obrigação de fazer com que eles rodem no Linux. Mas pode ser que eles rodem. Não está rodando? Ok. Faz uma máquina virtual se você quer ter computador para jogar. Agora, você gastar dinheiro
enorme para comprar um computador. Com todas as coisas que o computador pode fazer só para jogar, aí, enfim. Outra pergunta aqui, Cantini, né? Alexandre dos Santos, que fez a pergunta. Como fica a comunidade com o WSL no Windows? Isso não muda nada, é apenas uma maneira da resistência não usar Linux? Essa é a pergunta do Alexandre. Eu não sei, porque na verdade a Microsoft está migrando, né? As próximas versões, ela já não está mais dando conta de manter o código do Windows. Então existe uma suspeita que o próximo Windows vai vir por cima do Linux, no kernel Linux. Assim como o macOS é por cima do kernel do FreeBSD. Isso é o que eu estou falando, isso reduz custos. Por que a Microsoft vai gastar dinheiro no programador para o sistema operacional que é flagrantemente falho, se ela consegue focar em outras coisas? Usa o sistema Linux, faz só as alterações que ela precisa e roda tudo por cima. Por isso que ela está testando. Agora já é possível rodar programas Linux com interface gráfica com o WSL. Então, a tendência é a Microsoft adotar. É o que eu estou falando. Custo marginal caindo, começa a ficar muito caro você manter software proprietário. A tendência é a Microsoft adotar o Linux embaixo do capô. Você vai ter aquela cara de Windows, mas você vai ter o Linux rodando por baixo. Pode anotar aí. Bem, pessoal, era isso. Encerrou, acabou o tempo do Cantini, né? Cantini, cara, como sempre, eu já sabia disso, foi por isso que eu te chamei para fazer essa palestra. É uma das melhores palestras que explica software livre. Eu já vi bilhões de palestras no Brasil inteiro. É uma das melhores, primeiro pela primacia das imagens do MIT na época lá que você coloca, eu acho isso do caçamba, né? E a forma como você aborda o assunto da maneira mais humana, né? Conta a história, mas em contrapartida mostra o lado humano, sempre focando no que a filosofia mesmo coloca, né? Então, cara, parabéns, obrigado mais uma vez por você estar dando essa palestra super especial para gente. Mais perguntas, galera, podem fazer durante o chat, mesmo que o Cantini não esteja agora na tela, ele vai estar por perto e qualquer coisa eu passo as perguntas e a gente vai respondendo ao longo do evento, tá? Então, e para você que está vendo isso gravado, né, não está vendo ao vivo, faça as perguntas ali embaixo que eu encaminho os palestrantes sem problema nenhum. Bem, galera, com vocês, Alexandre Cantini, obrigado, cara. Valeu. Até o ano que vem. Até o Guino Greff, na realidade. Você é prata da casa, você fala no Guino Greff. É palestrante fixo. Com certeza. Falou. Valeu. Falou.